Ei, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Resolvi gravar por minha conta aqui, né? Todo o meu amadorismo aqui. Resolvi gravar umas palavrinhas sobre a aula que a gente vai postar semana que vem, né? Não sei se vocês já notaram, mas a gente está postando uma semana, a gente posta a aula, atividades do conteúdo. E na semana subsequente a gente está colocando um material de apoio. Então essa aulinha, essa videoaula, ela vai como material de apoio, tá bom? Olha só, a gente vai trabalhar nessa atividade da semana que vem um assunto que em algumas turmas eu até já comecei, que é a revolução agrícola, a invenção da agricultura e como isso vai impactar e como isso vai mudar a vida dos seres humanos ainda na pré-história, tá bom? Então, esse momento da história, ele é assim, um divisor de águas, tá? Um divisor de eras mesmo. Por quê? Porque o ser humano pré-histórico, homens e mulheres pré-históricos, na maior parte do tempo, no maior período da pré-história, quase 1 milhão de anos, viveu de caça, pesca e coleta de vegetais, ou seja, utilizava os recursos do lugar onde eles viviam, né? E se vocês lembram de aulas anteriores, a gente já tinha falado que eles eram nômades, ou seja, eram povos que não viviam num lugar fixo a vida toda. Eles viviam em determinado lugar, se utilizavam dos recursos, se alimentavam e quando se escasseava, né, a comida, a água, eles se mudavam. Era coisa assim de 1, 2 anos que eles passavam em determinado lugar. Às vezes, se o lugar fosse muito bom, tal, à beira de um rio grande, de um rio profundo, de águas constantes, eles ficassem até mais tempo. Só que aí, nesse caso, a disputa por territórios, né, podia também expulsá-los. Então, era uma vida inconstante nesse sentido. Você vivia mudando de regiões atrás de alimentos, atrás de recursos para a sobrevivência. Né? Então, durante mais de 1 milhão de anos, o ser humano viveu assim, nesses grupos pequenos, de no máximo 50 pessoas, né? Atrás dos alimentos, né? Correndo atrás da boa região, uma região que mantivesse o sustento deles por um período quanto mais longo possível, né? E aí, nesse meio de caminho, tinha ataque de animais, tinha ataque de outros grupos humanos, né? Podia acontecer muita coisa. E com o passar dos milhares de anos, o ser humano foi cada vez mais dominando elementos da natureza, né? A gente viu o domínio do fogo, que é muito importante, a partir dele que os seres humanos começam a migrar pelo mundo, a sair do continente africano, né? Que é até onde sabemos é a origem dos primeiros seres humanos. Eles vão sair do continente africano, migrar para as regiões mais frias, então o fogo também, o domínio do fogo é um divisor de águas, né? E nesse mesmo caminho, o domínio dos vegetais e domínio dos animais também vai se tornar um divisor de águas, como a gente falou, um divisor de eras. Porque a partir do domínio da agricultura, né, a partir do domínio dos vegetais, se consegue desenvolver técnicas agrícolas, técnicas de produção de alimentos vegetais que fazem com que o grupo não dependa mais exclusivamente das raízes que existem no lugar, dos frutos que dão as árvores. Os seres humanos aprendem a plantar a própria alimentação. Né? Então ele vai escolher os vegetais que são mais importantes, que são mais úteis, vai tratar, vai selecionar as melhores sementes, vai entender primeiro como funciona o processo da vida vegetal, né? Entender que é da semente que vai florescer, da flor que tira a semente, e da produção é que você tira as novas sementes para utilizar novamente, e de tratar a terra, é toda uma questão também, porque assim a terra se esgota. Então o ser humano, com o passar dos milhares de anos, vai aprendendo a dominar, lembrando sempre aquele objetivo central dos grupos humanos, é alimento e defesa, o tempo inteiro. Tá? Isso a gente chegou a conversar na aula presencial. Então, alimento e defesa vai ser o objetivo da manutenção da vida naquele momento histórico. Tá?
E aí, a partir do momento que do momento não, né? Do período em que se começa a dominar os vegetais, começa a se conseguir mais alimentos, né? Mais alimentos, porque você já tem um controle sobre a quantidade que você quer produzir. Claro que não vai ser tudo de vez, né? Não é da primeira vez que se consegue, são várias tentativas, tentativa, erro, até que se tenha uma produção que realmente dê conta do grupo. Tá? Com isso, com essa produção do excesso de alimentos, começa a se ter uma maneira de se atrair animais. Atrair primeiro os animais usados na vigilância, como os cães, né? Os lobos mais mansos que vão virando os cães domesticados, e os próprios animais que antes serviam só de caça, né? De você trazer com os alimentos, atrair com o alimento, deixar esse animal próximo a você, os mais pacíficos sempre, você, né, nunca se domestica leão, nunca se domestica tigre, nunca se domestica urso, né? Então esses predadores agressivos, eles, né, são considerados inimigos, e trazendo para junto de si bichos mais mansos, né? Cabras, ovelhas, que a princípio eram todos selvagens, cavalos, bois, porcos, a princípio todos esses bichos são selvagens, né? E o ser humano começa a trazer para junto de si os mais dóceis, começa a alimentar, começa a travar ali uma relação, começa a dar um cantinho para eles viverem, os bichos reproduzem e daí vão servir como animais de corte, ou seja, como alimento. Então a necessidade de se ir à caça fica muito menor, né? Quanto mais o grupo humano consegue manter junto de si animais para se utilizar como a carne, como alimento, né, menos se precisa ir à caça. Assim também a agricultura, né? Então vai se desenvolvendo grupos que vão começar a viver no mesmo lugar, né? Porque vão plantar naquela terra, vão tratar daquela terra, vão sempre semear e colher seus alimentos ali, vão ter junto de si os animais, vão ter muito mais quantidade de coisas, né? Porque os instrumentos agrícolas vão ser cada vez mais desenvolvidos, vão ser cada vez mais pesados. Levar os animais juntos é um risco, né? Então eles vão cada vez mais se fixando no mesmo lugar. Esse processo, né, que é um processo que leva milhares de anos, desde aprender o sistema de reprodução vegetal, né? Porque para se dominar os vegetais, né, controlá-los para ser seu alimento, você precisa conhecer como eles funcionam. É um processo de existência, de reprodução, de melhoria do vegetal, tem que conhecer isso tudo, né? A mesma coisa com os animais, não é o primeiro que você pega que vai ser bonzinho e não vai te atacar, né? Isso é selecionado também. Então leva milhares de anos acontecendo essa seleção, acontecendo esse processo que a gente chama de revolução agrícola, né? Então é o processo em que o ser humano começa a dominar a alimentação vegetal e a alimentação animal. Ele não precisa mais sair para caçar os animais, ele cria os animais e ele não precisa mais mudar de lugar atrás de uma vegetação boa que sirva como alimentação. Ele planta o próprio alimento. Então é revolução nesse sentido. Os grupos humanos começam a morar num lugar fixo, eles se tornam sedentários, tá? Antes eles eram nômades. Nômades são os povos que não têm moradia fixa, não são proprietários de um território, né? Eles passam a ser proprietários de um território quando eles se estabelecem, né, e começam a produzir ali, O ser humano começa a produzir seus próprios alimentos e não colher da natureza, tá? Então, a coleta da natureza, ela nunca deixa de acontecer. Sempre vai haver pesca, sempre vai haver a caça de animais pequenos, sempre vai haver a coleta de frutos. Ah, não é porque eu planto trigo que eu vou deixar de colher, sei lá, pêssego. Vamos dizer que estamos lá no Oriente Médio, numa região temperada onde nascem pêssegos. Não é porque eu vou deixar de colher um pêssego selvagem que está ali, dando sopa. Entendeu? Só que isso deixa de ser o centro da alimentação humana. O centro da alimentação humana passa a ser o alimento produzido pelo próprio ser humano. E isso é revolucionário, primeiro, né? Porque fixa os grupos humanos num lugar só. Vai criando a noção da propriedade. Este território é nosso.
né? E subsequentemente, né, esse território é meu, cada família, cada grupo familiar também vai dominando territórios e considerando como seus. Então, isso já é revolucionário. Tá? No outro sentido, revolucionário, por quê? Quanto mais você domina os alimentos, quanto mais você tem a capacidade de produzir seu próprio alimento, mais você fica confiante de ter filhos. Né? Eu domino, eu consigo, eu controlo, então eu posso estabelecer uma lógica, uma ordem, onde meus filhos nasçam, possam se alimentar e possam me ajudar, né? Porque também tinha isso. Como a mortalidade humana ainda era muito grande, muito maior do que é hoje, né? Mortalidade por causas naturais, doenças, enfim, se tem essa condição para ter filhos, porque quanto mais filhos se tinha, mais podia se ajudar a cuidar das terras, né, a cuidar dos animais, era mais, precisava-se de mais mão de obra. Então a população foi crescendo muito nesses grupos humanos. Grupos humanos, os bandos de caçadores, bandos de pescadores, coletores, normalmente se organizava um grupo de 50, 60 pessoas no máximo, era o que dava para controlar, né, para um grupo ter autocontrole, né, era o máximo que dava. Então os grupos se organizavam assim. Nas vilas agrícolas, né, nos lugares criados por povos agrícolas, a população cresceu muito mais que isso, né? Então já a organização já era bem mais complicada, já era bem mais difícil. Então, segunda grande mudança que a Revolução Agrícola provoca, um aumento da população. O aumento da população vai aprofundando a noção da propriedade, né? Então, o meu território, essa terra aqui que eu domino para plantar meus alimentos, tem que pertencer a meus filhos, né? Então, você tem uma grande quantidade de filhos para servir de mão de obra, você tem mais segurança para ter esses filhos e você quer garantir que seus filhos também tenham posse daquela terra, né? Então, já vocês percebem? Vai mudando a noção do ser humano do coletivo para o individual, que antes nos bandos, nos grupos antigos, tinha-se uma noção de coletividade muito maior, tudo era de todo mundo, dividido igualmente. Nesses grupos agrícolas já vai se dividir a propriedade, primeiro porque todos vão morar no mesmo lugar, né? Então já não é mais um território transitório, você só está passando por ali, você vive ali. Então, é a propriedade do grupo e dentro da propriedade do grupo, propriedades individuais de terra. E como sua família cresce muito, porque você precisa de mão de obra, vai crescer também esse sentimento de posse. Né? O que é meu, meus filhos me ajudam a trabalhar, vai ser deles quando eu não estiver mais junto. Né? Então, isso vai criando, essas noções novas vão criando também novas necessidades, que é a da organização. Né? Quanto mais as pessoas se sentem proprietárias, mais elas sentem que podem ser atacadas de alguma forma e o direito de posse ser colocado em dúvida. Né? Então, mais a noção de defesa vai aumentando. Tá? Defesa contra o estrangeiro, contra um grupo que eventualmente pode invadir, pode tomar a terra para ele, ou contra os próprios vizinhos, né? Poxa, minha terra é melhor do que a do fulano, eu tenho que tomar cuidado com o fulano, que ele pode querer tomar a minha terra. Porque para a plantação, a fertilidade da terra é fundamental. Ou minha terra, eu trabalho mais, minha terra produz mais. De repente, meu vizinho que trabalha menos, produz menos, pode achar que o segredo está na terra e não em mim. Então vão surgindo inúmeras questões. É disso que a gente está falando. O pensamento das pessoas passa a mudar muito. Então vão nascendo novas necessidades. Por exemplo, um elemento organizador de tudo, que é quando surgem as primeiras noções de Estado, de governo, né? Então vai surgir essa revolução agrícola, essa revolução na maneira de produzir alimentos, essa revolução na maneira dos seres humanos pensarem, né? Essa revolução na maneira do ser humano se colocarem diante da natureza, se colocarem diante dos elementos da natureza que o favorecem, vai criar necessidades reais, como um grande organizador que vai ser o governo, né? E aí tem várias hipóteses sobre como se forma o governo, se são as lideranças religiosas que assumem
essa função de organizar a sociedade, de resolver essas pendências sobre a questão da propriedade, se são um grupo mais forte, uma família mais poderosa, uma família que de repente mora, vive numa terra melhor, tem mais alimentos e começa a garantir essa terra através da força, né? Começa de repente a pagar pessoas em alimentos. A gente não está falando em dinheiro, não existe dinheiro nesse momento da história. Pagar pessoas em alimentos só para vigiar o seu território, isso é importante, né? E a própria noção de que precisamos de um governante que coloque uma lei, que estabeleça justiça entre todo esse grupo, vai criando essa noção de uma ordem acima, de uma ordem a mais, de uma ordem sobre nós que nos ajude a viver melhor, tá? Então a gente imagina que, independente de quem tenha assumido essa função de governar, ou sacerdotes, ou famílias ricas, ou mesmo grupos internos de consenso, né, chefes de cada família em consenso, tornando-se um sistema governamental com leis que começam a organizar a vida das pessoas, independente de como se forma um órgão regulador, né? Se forma algo assim, para servir o cidadão, porém acima do cidadão, né? Então é um caminho complicado, é um próprio conceito muito complicado, porque eu crio, ele depende de mim para existir, mas eu também dependo dele para existir. Como que esse governo vai se manter? Através do pagamento de impostos. Aí todos do grupo, todos da Vila Agrícola vão ter que pagar impostos. Uma parte da sua produção, lembrando, não tem dinheiro, né? Não existe dinheiro, mas parte da produção vai se encaminhando para esse grupo que organiza, que a gente começa a conhecer como governo. Tá? E ao mesmo tempo que são esses agricultores que vão pagar para o governo existir, vão pagar impostos para o governo existir, vão ter que também obedecer esse governo, porque eles só tiveram necessidade desse governo para que a injustiça não acontecesse. Então, muita gente se sentia injustiçada nas relações humanas diárias, né? Para que elegesse, não era nem uma questão de eleição, né? Mas que determinassem que existisse uma instância reguladora da vida, né? Que nesse caso seria o governo. Então, a Revolução Agrícola, ela é política nesse sentido, né, das pessoas começarem a se interrelacionar de uma maneira mais delicada e precisarem de um órgão de justiça. É geográfica, demográfica, no sentido de que a população cresce enormemente. É de pensamento, porque a partir do momento que as condições de vida mudam para melhor nesse caso, o pensamento também muda, os medos aumentam, né? Antes o medo era do animal selvagem que pode me atacar, né? O medo, então o nosso grupo tem que ser sempre unido, muito todo em si, porque tudo pode nos destruir, a natureza toda é mais forte que nós. A partir do momento que o ser humano vai se fortalecendo, produzindo seu próprio alimento, tomando conta de um território, ele se fortalece como um ser no mundo, né? No sentido de que domina mais coisas, mas ao mesmo tempo os medos mudam. O medo pode não ser mais de um animal selvagem, mas de um grupo nômade estrangeiro que queira tomar a sua terra, do seu vizinho, que de repente não tem uma terra tão boa como a sua e quer tomar a sua, né? Então as preocupações mudam. Então a gente chama de revolução agrícola nesse sentido, um novo modo de vida, né, de produzir o próprio alimento, de controlar mais a natureza, leva a mudança total de condição de relações entre as pessoas e de relações não só sociais, né, não só econômicas, né, produzo tanto quanto você, beleza, produzo mais que você, tô temendo, produzo menos que o outro, por que fulano produz tanto e eu tão pouco? Né? As relações de desconfiança se tornam muito mais fortes. Né? Então isso vai criar uma nova ordem, uma nova lógica no mundo. Por isso que a gente chama de revolução. Vai mudar completamente a estrutura da vida humana. E outra questãozinha só para a gente terminar. Isso não ocorre em todos os grupos humanos no planeta inteiro, ocorre em alguns grupos humanos. Tá? As primeiras civilizações agrícolas vão surgir na Índia,
depois na China, depois na Mesopotâmia, no Oriente Médio, né? Ao mesmo tempo no Egito, que é nordeste da África, nas Américas vai acontecer mais ou menos ao mesmo tempo que na Mesopotâmia, né? Que é Oriente Médio. Então vai acontecer em alguns lugares do planeta esse domínio do ser humano sobre a natureza e em outros não. Tem grupos que vão continuar nômades, vão continuar dependendo da caça, da pesca, indefinidamente. Até hoje existem esses grupos, né? Hoje tem vários grupos humanos que são caçadores e coletores e vivem tranquilos com isso. Nunca usaram a agricultura, a criação de animais como centro da vida econômica. E por isso tem um sistema de pensamento diferente, um sistema político diferente, tá? Então, só para a gente ter noção, a Revolução Agrícola ela é profunda, ela muda a forma do ser humano ver o mundo e ver a si mesmo, mas não acontece com todos os grupos humanos ao mesmo tempo. Vai acontecer em tempos diferentes e com alguns grupos humanos nunca vai acontecer. E isso não é problema, que cada um vai se resolvendo, né, da forma que se coloca no mundo, da forma que decide interagir um com o outro. O nome disso é cultura, né? A gente já viu lá atrás, desde o fundamental vocês ouvem isso, cada povo tem sua cultura. E realmente, cada povo vai criando um caminho cultural diferente e vai se apresentando historicamente. Alguns grupos são extintos, outros sobrevivem, civilizações já foram extintas, grupos tribais já foram extintos, civilizações permanecem, grupos tribais permanecem até hoje, e é a nossa saga no mundo, né? A nossa saga como seres humanos no mundo. Ok? Próxima aula, então, eu vou tentar voltar aqui com vocês, fazer mais uma apresentaçãozinha, uma explicação enquanto a gente estiver remoto, né, para a gente seguir, para vocês terem um fio assim de sequência no conteúdo de história, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, beijo.